A manteiga é um dos derivados mais tradicionais do leite e representa uma das formas mais eficientes de aproveitar a gordura láctea. Sua produção baseia-se na concentração da gordura presente no creme de leite, transformando uma emulsão líquida em uma massa sólida, com características próprias de sabor, aroma, textura e consistência. Além de ser amplamente consumida de forma direta, a manteiga também possui enorme importância para a indústria alimentícia, sendo utilizada na fabricação de pães, bolos, biscoitos, massas, confeitos e diversos outros alimentos. Sua qualidade depende de vários fatores, entre eles a composição do leite utilizado, a qualidade microbiológica da matéria-prima, o processamento industrial e as condições de armazenamento. Pequenas variações em qualquer uma dessas etapas podem influenciar diretamente o sabor, a textura, a estabilidade e a vida útil do produto. A fabricação da manteiga começa com a obtenção do creme de leite. Para isso, o leite passa por equipamentos conhecidos como separadores centrífugos. Como a gordura possui densidade menor que a fase aquosa, a força centrífuga promove sua separação, concentrando os glóbulos de gordura em uma fração rica em lipídios, denominada creme de leite. Esse creme apresenta teor de gordura muito superior ao do leite original, tornando-se a matéria-prima ideal para a fabricação da manteiga e de diversos outros derivados. Antes do processamento propriamente dito, o creme normalmente passa pela pasteurização. Essa etapa reduz a carga microbiana, aumenta a segurança do produto e melhora sua estabilidade durante as fases seguintes da produção. Em algumas indústrias também é realizada a chamada maturação do creme. Durante esse período de repouso controlado, podem ocorrer alterações físico-químicas e microbiológicas que favorecem o desenvolvimento de aromas mais intensos, melhoram a textura e contribuem para características sensoriais específicas da manteiga. Depois dessa preparação, inicia-se a etapa mais importante da fabricação, a bateção. Durante esse processo, o creme é submetido a intensa agitação mecânica. Inicialmente, ele apresenta uma emulsão do tipo óleo em água, semelhante à encontrada naturalmente no leite. Entretanto, à medida que o batimento continua, as membranas que envolvem os glóbulos de gordura começam a se romper. Com a ruptura dessas membranas, os glóbulos passam a unir-se progressivamente, formando uma fase contínua rica em gordura. É justamente essa união que transforma o creme líquido na massa sólida característica da manteiga. Ao mesmo tempo em que ocorre essa transformação, forma-se uma fase líquida separada denominada leitélio. O leitélio é composto principalmente por água, lactose, proteínas solúveis, minerais e pequenas quantidades de gordura. Embora seja separado durante a fabricação da manteiga, ele também pode ser aproveitado pela indústria alimentícia na elaboração de diversos produtos. Após a retirada do leitélio, a massa gordurosa ainda passa por um trabalho mecânico adicional. Essa etapa distribui uniformemente a pequena quantidade de água que permanece na manteiga, melhora sua textura, aumenta a estabilidade durante o armazenamento e proporciona uma consistência mais homogênea. A composição da manteiga é formada predominantemente por gordura láctea, acompanhada por pequenas quantidades de água, proteínas e minerais. Essa elevada concentração de gordura confere ao produto alto valor energético e influencia diretamente características como consistência, ponto de fusão, espalhabilidade e comportamento durante o aquecimento. Além dos lipídios, a manteiga contém vitaminas lipossolúveis, especialmente as vitaminas A, D, E e K, que permanecem associadas à fração gordurosa do leite. Apesar disso, seu principal destaque nutricional continua sendo a elevada concentração energética proveniente da gordura. Outro importante derivado da gordura do leite é o creme de leite. Embora também seja obtido pela concentração da gordura, o creme não sofre a transformação estrutural observada na fabricação da manteiga. Ele mantém sua emulsão original, permanecendo como um produto líquido ou semilíquido, com elevada cremosidade e diferentes concentrações de gordura. Dependendo do processamento, o creme de leite pode ser comercializado fresco, pasteurizado ou esterilizado pelo processo UHT. Cada tipo apresenta características específicas de conservação, sabor e aplicações culinárias. Na indústria alimentícia, o creme de leite é amplamente utilizado na produção de sobremesas, molhos, recheios, sorvetes, confeitos e diversos outros alimentos, nos quais contribui para aumentar a cremosidade, melhorar a textura e intensificar o sabor. A qualidade tanto da manteiga quanto do creme depende do controle rigoroso de todas as etapas de fabricação. A matéria-prima deve apresentar excelente qualidade microbiológica e físico-química, enquanto fatores como temperatura, teor de umidade, distribuição da água na massa gordurosa e controle da oxidação dos lipídios precisam ser cuidadosamente monitorados. Além disso, o armazenamento refrigerado reduz a velocidade das reações químicas responsáveis pela rancidez e ajuda a preservar o sabor característico desses produtos durante sua vida útil. Assim, a produção de manteiga e creme de leite representa uma importante estratégia de aproveitamento da gordura láctea, agregando valor econômico ao leite e fornecendo matérias-primas indispensáveis para diversos segmentos da indústria de alimentos. Outro importante grupo de derivados lácteos é formado pelo leite em pó e pelo leite condensado.
Esses produtos foram desenvolvidos com o objetivo de ampliar significativamente a vida útil do leite, facilitar seu transporte, reduzir custos logísticos e permitir seu armazenamento por períodos muito maiores que o leite líquido. O princípio utilizado na fabricação desses derivados consiste na remoção parcial ou quase total da água presente no leite. Como a água é indispensável para o crescimento da maioria dos micro-organismos, sua redução diminui a atividade de água do alimento, dificultando processos de deterioração e aumentando sua estabilidade. Além disso, esses produtos possibilitam um melhor aproveitamento da produção leiteira, especialmente em períodos de elevada oferta, contribuindo para reduzir desperdícios e ampliar a distribuição para regiões distantes dos centros produtores. O leite em pó é produzido por meio da retirada quase completa da água do leite líquido. Inicialmente, o leite passa pelas etapas de padronização, pasteurização e concentração parcial. Essa concentração normalmente ocorre por evaporação, reduzindo parte da água antes da secagem final. Em seguida, o leite concentrado é encaminhado para o processo de secagem. O método mais utilizado atualmente é conhecido como secagem por atomização, ou spray drying. Nesse sistema, o leite concentrado é pulverizado em pequenas gotículas dentro de uma grande câmara aquecida por ar quente. Como essas gotículas apresentam enorme área superficial, a água evapora quase instantaneamente, restando apenas pequenas partículas sólidas que constituem o leite em pó. Esse método preserva grande parte das características nutricionais e tecnológicas do leite, produzindo um pó de elevada solubilidade, fácil transporte e rápida reconstituição com água. Devido ao seu baixíssimo teor de umidade, o leite em pó apresenta atividade de água muito reduzida. Por isso, quando armazenado em ambiente seco, fresco e protegido da umidade, pode permanecer estável durante longos períodos. Além do consumo doméstico, o leite em pó possui ampla aplicação industrial. Ele é utilizado na fabricação de chocolates, produtos de panificação, bebidas, sobremesas, alimentos infantis, suplementos nutricionais e inúmeros outros produtos alimentícios. Já o leite condensado é obtido por um processo diferente. Inicialmente, parte da água do leite é removida por evaporação, realizada sob pressão reduzida, permitindo concentrar seus sólidos com menor exposição ao calor. Após essa concentração, adiciona-se elevada quantidade de sacarose. O açúcar exerce importante função tecnológica ao reduzir ainda mais a atividade de água, dificultando o crescimento microbiano e aumentando significativamente a estabilidade do produto durante o armazenamento. Durante os processos de concentração e aquecimento, podem ocorrer algumas alterações naturais nos componentes do leite. Entre elas, destaca-se a desnaturação parcial das proteínas do soro e a ocorrência da reação de Maillard. Essa reação acontece entre a lactose e determinados aminoácidos presentes nas proteínas, produzindo compostos responsáveis pela coloração levemente amarelada e pelos aromas característicos observados principalmente no leite condensado. Apesar dessas modificações, o valor nutricional permanece elevado, pois proteínas, minerais e grande parte das vitaminas continuam preservados. O controle de qualidade desses produtos envolve diversas análises específicas. No leite em pó são avaliados fatores como o teor de umidade, capacidade de dissolução, tamanho das partículas, estabilidade durante o armazenamento e qualidade microbiológica. Já no leite condensado, são monitorados parâmetros como concentração de sólidos, viscosidade, teor de açúcar, cristalização da lactose e estabilidade microbiológica. Esses controles garantem produtos seguros, padronizados e adequados, tanto ao consumo quanto às aplicações industriais. A produção de leite em pó e leite condensado representa um dos maiores avanços da tecnologia de laticínios, pois ampliou significativamente as possibilidades de conservação, transporte e aproveitamento do leite, reduzindo desperdícios e agregando valor à cadeia produtiva. Outro importante derivado produzido a partir do leite é o sorvete. Embora muitas pessoas o associem apenas a um alimento de sobremesa, sua fabricação envolve uma série de conhecimentos de microbiologia, físico-química, engenharia de alimentos e tecnologia de laticínios. O sorvete é obtido a partir da mistura de leite ou derivados lácteos com ingredientes como açúcar, creme de leite, estabilizantes, emulsificantes, aromatizantes e diversos componentes adicionais, incluindo frutas, chocolates, castanhas e outros ingredientes. A qualidade do produto depende principalmente do equilíbrio entre esses ingredientes e do controle rigoroso das etapas de processamento. O leite fornece proteínas, lactose, minerais e parte da gordura necessária para a estrutura do sorvete. Quando se deseja maior cremosidade, adiciona-se creme de leite para aumentar o teor de gordura. Os açúcares desempenham dupla função. Além de conferirem sabor doce, reduzem o ponto de congelamento da mistura, impedindo que todo o produto congele completamente e mantendo sua textura macia mesmo em baixas temperaturas. Os estabilizantes auxiliam na retenção de água, aumentam a viscosidade e reduzem a formação de grandes cristais de gelo. Já os emulsificantes favorecem a distribuição uniforme da gordura, melhorando a estabilidade da emulsão e contribuindo para uma textura mais cremosa. Antes do congelamento, toda a mistura passa pela pasteurização. Essa etapa elimina micro-organismos patogênicos, melhora a segurança do alimento e favorece uma distribuição mais uniforme dos componentes.
Após a pasteurização, a mistura permanece sob refrigeração durante um período conhecido como maturação. Durante esse tempo, proteínas, gorduras e estabilizantes organizam-se estruturalmente, aumentando a viscosidade da mistura e preparando-a para a etapa seguinte. O congelamento representa uma das fases mais importantes da fabricação. Enquanto a temperatura diminui, a mistura é constantemente agitada e recebe incorporação controlada de ar. Esse processo é conhecido como overrun. A quantidade de ar incorporada influencia diretamente a leveza, o rendimento, a textura e a percepção sensorial do sorvete. Quanto mais uniforme for essa incorporação, mais cremosa será a estrutura final do produto. Ao mesmo tempo, o congelamento rápido reduz o tamanho dos cristais de gelo, evitando textura áspera e proporcionando uma consistência muito mais agradável. Após sair da sorveteira, o produto ainda passa por uma etapa denominada endurecimento. Nessa fase, o sorvete permanece em temperaturas muito baixas para estabilizar completamente sua estrutura interna formada por cristais de gelo, gordura e bolhas de ar. Depois disso, o armazenamento deve ocorrer continuamente sob congelamento. Oscilações de temperatura favorecem a recristalização da água, formando cristais maiores que comprometem a textura, reduzem a cremosidade e diminuem a qualidade sensorial do produto. Assim, a produção de sorvetes reúne conhecimentos de tecnologia do leite, microbiologia, físico-química e engenharia de alimentos. O controle rigoroso da formulação, da pasteurização, da maturação, da incorporação de ar, do congelamento e do armazenamento permite transformar o leite em um alimento seguro, estável e de elevada qualidade, demonstrando mais uma vez a extraordinária versatilidade tecnológica dessa importante matéria-prima da indústria alimentícia. As bebidas lácteas representam um dos segmentos que mais cresceram na indústria de laticínios nas últimas décadas. Elas surgiram como uma alternativa para ampliar o aproveitamento dos componentes do leite, desenvolver novos produtos e atender às diferentes preferências dos consumidores. Além disso, permitiram agregar valor a matérias-primas que antes eram pouco aproveitadas, especialmente o soro de leite, contribuindo para reduzir desperdícios e tornar a produção mais sustentável. De maneira geral, as bebidas lácteas são elaboradas a partir do leite ou de seus derivados e podem conter diversos ingredientes adicionais, como soro de leite, frutas, açúcar, aromatizantes, estabilizantes, vitaminas, minerais e culturas microbianas. A combinação desses componentes permite desenvolver produtos com diferentes características de sabor, textura, valor nutricional e finalidade de consumo. A diversidade de formulações faz com que existam bebidas destinadas ao consumo infantil, bebidas voltadas para praticantes de atividades físicas, produtos enriquecidos com vitaminas e minerais, versões com probióticos, bebidas fermentadas e diversas outras categorias que ampliam significativamente o mercado de laticínios. O processo de fabricação começa com a seleção das matérias-primas. Nessa etapa, o leite e os demais ingredientes passam por avaliações de qualidade para garantir que atendam aos padrões microbiológicos, físico-químicos e sensoriais exigidos pela indústria. Depois dessa seleção, realiza-se a padronização da composição, ajustando parâmetros como teor de gordura, sólidos totais e proporção dos ingredientes utilizados na formulação. Em seguida, ocorre a mistura de todos os componentes. Dependendo do tipo de bebida produzida, podem ser incorporados açúcar, polpas de frutas, aromas naturais, corantes autorizados, vitaminas, minerais, fibras alimentares e diversos outros ingredientes que conferem identidade ao produto final. Após a mistura, normalmente é realizada a homogeneização. Esse processo reduz o tamanho dos glóbulos de gordura e distribui uniformemente todos os componentes da formulação, proporcionando maior estabilidade, textura mais homogênea e melhor aparência durante o armazenamento. Na sequência, a mistura passa pelo tratamento térmico. Dependendo da tecnologia empregada e da vida útil desejada, utiliza-se a pasteurização ou o processamento UHT. Esses tratamentos eliminam micro-organismos patogênicos, reduzem a carga microbiana e garantem maior segurança ao consumidor. Nas bebidas lácteas fermentadas existe uma etapa adicional. Após o tratamento térmico e o resfriamento até a temperatura adequada, adicionam-se culturas específicas de bactérias láticas que iniciarão a fermentação controlada. Durante esse processo, essas bactérias transformam parte da lactose em ácido lático, modificando a acidez, a textura e o sabor da bebida. Quando a fermentação atinge o ponto desejado, o produto é novamente resfriado para reduzir a atividade microbiana e estabilizar suas características. Todo esse processo deve ocorrer sob rigorosas condições de higiene, pois qualquer contaminação pode comprometer a qualidade microbiológica do alimento. As propriedades finais das bebidas lácteas dependem diretamente da composição utilizada. As proteínas desempenham um papel importante na formação da estrutura, contribuindo para a viscosidade, estabilidade e textura do produto. A gordura aumenta a cremosidade, melhora a sensação na boca e intensifica o sabor. Os açúcares exercem função tecnológica e sensorial, fornecendo doçura e influenciando diversas características da formulação. Já os estabilizantes e espessantes auxiliam na manutenção da textura, evitam a separação dos componentes e aumentam a estabilidade durante toda a vida útil. Assim como acontece com os demais produtos lácteos,
as bebidas passam por um rigoroso controle de qualidade. São realizadas análises microbiológicas para verificar a ausência de micro-organismos patogênicos e monitorar a qualidade sanitária do produto. Também são efetuadas análises físico-químicas, destinadas a avaliar composição, acidez, teor de gordura, proteínas, viscosidade e outros parâmetros importantes. Além disso, avaliações sensoriais verificam características como sabor, aroma, textura, cor e aparência, assegurando que o produto atenda às expectativas dos consumidores. No caso das bebidas fermentadas, outro aspecto importante é o monitoramento da viabilidade das culturas microbianas. Quando o produto contém bactérias probióticas, é necessário garantir que uma quantidade adequada desses micro-organismos permaneça viva até o final da vida útil, possibilitando que o alimento mantenha suas características funcionais. Do ponto de vista nutricional, as bebidas lácteas preservam boa parte dos nutrientes presentes no leite. Elas continuam fornecendo proteínas de elevado valor biológico, cálcio, fósforo, vitaminas e diversos outros nutrientes importantes para a alimentação. Dependendo da formulação, ainda podem ser enriquecidas com fibras alimentares, frutas, vitaminas, minerais e ingredientes funcionais. Entretanto, seu valor nutricional varia conforme a composição utilizada, principalmente em relação às quantidades de açúcar, gordura e ingredientes adicionados. Dessa maneira, as bebidas lácteas representam um dos segmentos mais versáteis da indústria de alimentos, reunindo inovação tecnológica, aproveitamento eficiente das matérias-primas, sustentabilidade e desenvolvimento de produtos capazes de atender às mais diversas necessidades do mercado consumidor. Um dos componentes que mais contribuíram para essa evolução tecnológica foi justamente o soro de leite. Durante muitos anos, o soro era considerado apenas um resíduo gerado na fabricação de queijos e caseína. Após a coagulação do leite, a parte sólida transforma-se na coalhada utilizada para produzir queijo, enquanto a fase líquida restante corresponde ao soro de leite. Durante muito tempo, esse líquido possuía pouco aproveitamento e frequentemente era descartado. Entretanto, pesquisas demonstraram que o soro apresenta elevado valor nutricional e tecnológico. Atualmente, ele é reconhecido como uma importante matéria-prima da indústria alimentícia, contendo proteínas de excelente qualidade, lactose, vitaminas, minerais e diversos compostos bioativos. Esse aproveitamento representa um dos maiores exemplos de agregação de valor dentro da cadeia produtiva do leite. As proteínas do soro destacam-se principalmente pela elevada digestibilidade e pelo excelente perfil de aminoácidos essenciais. Por esse motivo, tornaram-se amplamente utilizadas na fabricação de suplementos nutricionais destinados a atletas, idosos, pacientes hospitalares e pessoas que necessitam aumentar o consumo proteico. Além do elevado valor nutricional, essas proteínas apresentam importantes propriedades tecnológicas. Elas contribuem para melhorar textura, estabilidade, emulsificação, formação de espuma e capacidade de retenção de água em diversos alimentos industrializados. Para separar e concentrar esses componentes, a indústria utiliza modernas tecnologias de separação por membranas. Entre os principais processos encontram-se a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose reversa. Esses métodos permitem concentrar seletivamente proteínas e outros componentes do soro sem provocar grandes alterações em sua qualidade nutricional. Após essa concentração, os produtos podem ser submetidos à secagem por atomização, originando ingredientes em pó altamente estáveis. Entre eles destacam-se os concentrados proteicos do soro, conhecidos pela sigla WPC, e os isolados proteicos do soro, chamados de DPI. Esses ingredientes são amplamente empregados na fabricação de suplementos alimentares, bebidas lácteas, chocolates, sorvetes, produtos de panificação, fórmulas infantis e inúmeros outros alimentos industrializados. Além da importância econômica, o aproveitamento do soro possui enorme relevância ambiental. Quando descartado de forma inadequada, o soro apresenta elevada carga de matéria orgânica, podendo causar significativa poluição de rios e outros corpos d'água. Sua utilização como matéria-prima reduz esse impacto ambiental, diminui a geração de resíduos e fortalece os princípios da economia circular, nos quais praticamente todos os componentes da produção são reaproveitados. Dessa forma, o soro deixou de ser considerado um resíduo industrial para tornar-se um dos ingredientes mais valiosos da moderna indústria de alimentos, demonstrando como a inovação tecnológica pode transformar subprodutos em matérias-primas de elevado valor econômico e nutricional. Outro elemento fundamental para garantir a qualidade do leite e de seus derivados são as embalagens. Embora muitas vezes passem despercebidas pelo consumidor, elas exercem papel essencial na conservação dos alimentos. Sua função vai muito além de simplesmente armazenar o produto. As embalagens protegem o leite contra contaminações microbiológicas, reduzem a exposição à luz, ao oxigênio, à umidade e aos impactos físicos ocorridos durante transporte, armazenamento e comercialização. Além disso, fornecem informações importantes ao consumidor, como composição, tabela nutricional, prazo de validade, lote de fabricação, orientações de conservação e instruções de uso. A escolha da embalagem depende diretamente do tipo de produto e do processamento utilizado.
Leites pasteurizados, iogurtes e bebidas lácteas normalmente utilizam embalagens plásticas, devido à praticidade, ao baixo custo e à facilidade de processamento. Já o leite UHT é geralmente acondicionado em embalagens cartonadas multicamadas. Essas embalagens oferecem excelente proteção contra luz, oxigênio e umidade, permitindo que o produto permaneça armazenado durante vários meses em temperatura ambiente antes da abertura. Outros derivados utilizam diferentes materiais. O leite condensado costuma ser comercializado em embalagens metálicas ou flexíveis, enquanto o leite em pó pode ser acondicionado em latas metálicas, embalagens laminadas ou recipientes plásticos de elevada barreira. Alguns produtos fermentados também utilizam recipientes de vidro, principalmente quando se busca maior proteção e apresentação diferenciada. Entre os maiores avanços da tecnologia de embalagens, destacam-se os sistemas assépticos. Nesse processo, tanto o alimento quanto a embalagem passam por esterilização antes do invase. Todo o enchimento ocorre em ambiente rigorosamente controlado, evitando qualquer recontaminação. Essa tecnologia possibilita a obtenção de produtos com elevada estabilidade microbiológica e longa vida útil, sem necessidade de refrigeração antes da abertura. Nos últimos anos, a preocupação ambiental também impulsionou o desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis. Atualmente, diversas empresas investem em materiais recicláveis, renováveis, biodegradáveis e em tecnologias capazes de reduzir o consumo de matéria-prima durante a fabricação das embalagens. Essas iniciativas diminuem o impacto ambiental da cadeia produtiva e atendem à crescente demanda dos consumidores por produtos mais sustentáveis. Outra inovação importante é o desenvolvimento das chamadas embalagens inteligentes. Esses sistemas incorporam sensores ou indicadores capazes de monitorar condições de armazenamento, temperatura ou até mesmo alterações relacionadas à qualidade do alimento. Essas tecnologias auxiliam tanto a indústria quanto os consumidores na identificação de possíveis problemas durante a conservação, contribuindo para aumentar a segurança dos alimentos e reduzir desperdícios. Dessa forma, as embalagens deixaram de exercer apenas a função de recipiente e passaram a integrar ativamente o sistema de conservação dos alimentos. Sua participação é fundamental para manter a qualidade microbiológica, preservar as características nutricionais e sensoriais, facilitar a distribuição, ampliar a vida útil e fortalecer a sustentabilidade da indústria de laticínios. Elas representam um exemplo claro de como a tecnologia acompanha todas as etapas da cadeia produtiva, garantindo que o leite e seus derivados cheguem ao consumidor com segurança, qualidade e eficiência. Depois que o leite é processado industrialmente, inicia-se uma etapa igualmente importante para garantir sua qualidade: a logística, o armazenamento e a distribuição. De nada adianta produzir um leite de excelente qualidade se durante o transporte ou o armazenamento ocorrerem falhas que favoreçam a deterioração do produto. Como o leite e a maioria de seus derivados são alimentos altamente perecíveis, eles permanecem sensíveis às condições de temperatura, umidade, tempo de armazenamento e higiene durante toda a cadeia de distribuição. Qualquer interrupção nas condições adequadas de conservação pode reduzir significativamente a vida útil do alimento, alterar suas características nutricionais e sensoriais e, em situações mais graves, comprometer sua segurança microbiológica. Por isso, a logística não representa apenas o transporte dos produtos. Ela faz parte do próprio sistema de conservação desenvolvido pela indústria de laticínios. Cada derivado do leite apresenta necessidades específicas de armazenamento. O leite pasteurizado, por exemplo, deve permanecer continuamente refrigerado desde sua saída da indústria até o momento do consumo. O mesmo ocorre com iogurtes, bebidas lácteas fermentadas, manteiga, creme de leite refrigerado e diversos tipos de queijos, especialmente aqueles com maior teor de umidade. Esses produtos dependem da refrigeração constante para reduzir a velocidade de multiplicação dos micro-organismos e preservar suas características físico-químicas e sensoriais. Já o leite submetido ao processamento UHT apresenta comportamento diferente. Como passou por tratamento térmico mais intenso e foi acondicionado em embalagens assépticas, ele pode permanecer armazenado em temperatura ambiente durante vários meses, desde que a embalagem permaneça íntegra e fechada. Entretanto, após sua abertura, o leite UHT perde essa proteção e passa a exigir refrigeração, devendo ser consumido em poucos dias. Produtos desidratados, como o leite em pó, também apresentam exigências específicas. Como possuem reduzido teor de umidade, não necessitam de refrigeração antes da abertura. No entanto, devem permanecer armazenados em locais secos, limpos, protegidos da umidade e do calor excessivo, evitando alterações que possam comprometer sua qualidade. Entre todos os fatores envolvidos na distribuição de alimentos refrigerados, um dos mais importantes é a manutenção da chamada cadeia do frio. A cadeia do frio corresponde à manutenção contínua da temperatura adequada, desde o processamento industrial até o consumidor final. Isso significa que o alimento deve permanecer refrigerado durante o armazenamento na indústria, no transporte, nos centros de distribuição, nos supermercados e também nas residências dos consumidores.
Qualquer interrupção dessa cadeia favorece o crescimento de micro-organismos deteriorantes e, eventualmente, de micro-organismos patogênicos, reduzindo a vida útil e aumentando os riscos para a saúde. Para manter essa condição, a indústria utiliza diversos equipamentos especializados. As câmaras frias permitem armazenar grandes quantidades de produtos em temperaturas rigorosamente controladas. Os veículos refrigerados garantem que a temperatura seja mantida durante todo o transporte, mesmo em longas distâncias. Além disso, modernos sistemas eletrônicos monitoram continuamente a temperatura ao longo de todo o percurso, permitindo identificar rapidamente qualquer desvio que possa comprometer a qualidade dos alimentos. O transporte também exige rigorosos cuidados de higiene. Os veículos devem permanecer limpos, livres de resíduos e adequadamente higienizados para evitar contaminações cruzadas entre diferentes cargas. A organização interna dos produtos também é importante. As embalagens devem ser acomodadas de forma que evitem danos físicos, perfurações e esmagamentos que possam comprometer sua integridade. Outro aspecto essencial da logística é o controle dos estoques. Na indústria e no comércio utiliza-se normalmente o sistema conhecido como PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse método, os produtos com menor prazo de validade são distribuídos e comercializados primeiro, reduzindo perdas por vencimento e garantindo que o consumidor receba alimentos dentro do período adequado de consumo. A responsabilidade pela conservação, entretanto, não termina no supermercado. Após a compra, o consumidor também passa a integrar a cadeia de conservação do leite. É importante transportar os produtos refrigerados o mais rapidamente possível até a residência, armazená-los em temperatura adequada, respeitar o prazo de validade e observar possíveis alterações de cor, odor, sabor ou textura antes do consumo. Esses cuidados complementam todo o trabalho realizado pela indústria e ajudam a garantir que o alimento mantenha sua qualidade até o momento do consumo. Dessa forma, a logística representa muito mais do que uma simples atividade de transporte. Ela integra todo o sistema de conservação dos produtos lácteos, preservando sua qualidade microbiológica, nutricional e sensorial, reduzindo perdas econômicas e garantindo que o leite e seus derivados cheguem ao consumidor em condições seguras e adequadas para o consumo. Outro elemento essencial para garantir a qualidade dos alimentos é a rastreabilidade. A rastreabilidade consiste em um sistema capaz de acompanhar todo o percurso do leite ao longo da cadeia produtiva, desde a propriedade rural até a mesa do consumidor. Seu principal objetivo é registrar informações detalhadas sobre todas as etapas pelas quais o produto passou, permitindo identificar rapidamente a origem de qualquer problema relacionado à qualidade ou à segurança alimentar. Na prática, isso significa que cada lote de leite produzido recebe uma identificação própria. Essa identificação acompanha o produto durante todas as fases da cadeia produtiva, possibilitando recuperar informações sempre que necessário. Entre os principais dados registrados estão a propriedade de origem, a data da ordenha, os resultados das análises laboratoriais, as condições de armazenamento, as temperaturas de transporte, os parâmetros utilizados durante o processamento industrial, os equipamentos empregados na fabricação e o destino final de cada lote comercializado. Esses registros permitem reconstruir toda a trajetória do produto de forma rápida e precisa. Caso seja identificado algum problema de qualidade, a indústria consegue localizar exatamente quais lotes foram afetados. Dessa maneira, torna-se possível realizar o recolhimento apenas dos produtos envolvidos, evitando perdas desnecessárias e reduzindo impactos econômicos. Além disso, a rastreabilidade facilita auditorias, melhora o controle de qualidade, auxilia na gestão industrial e permite avaliar continuamente o desempenho dos fornecedores de matéria-prima. Essa quantidade de informações também favorece a tomada de decisões, contribuindo para o aperfeiçoamento constante dos processos produtivos. Do ponto de vista do consumidor, a rastreabilidade aumenta significativamente a confiança nos alimentos. Ao garantir informações sobre a procedência do leite, ela fortalece a transparência da cadeia produtiva e possibilita respostas muito mais rápidas caso ocorra alguma contaminação ou não conformidade. Essa capacidade de localizar rapidamente a origem de um problema contribui diretamente para a proteção da saúde pública. Atualmente, esse sistema tornou-se altamente tecnológico. As informações são registradas por meio de códigos de barras, QR codes, etiquetas eletrônicas, sensores automáticos, bancos de dados digitais e softwares integrados que acompanham todas as etapas da produção. Nos últimos anos, novas tecnologias vêm ampliando ainda mais a eficiência desses sistemas. A Internet das Coisas, conhecida como IoT, permite que sensores transmitam informações em tempo real sobre temperatura, localização e condições de armazenamento. A computação em nuvem facilita o armazenamento seguro desses dados e permite seu acesso por diferentes setores da cadeia produtiva. Outra tecnologia que vem despertando grande interesse é o blockchain. Esse sistema cria registros digitais extremamente seguros e praticamente impossíveis de serem alterados, aumentando ainda mais a confiabilidade das informações registradas durante toda a produção. Com essas ferramentas, a rastreabilidade deixou de ser apenas um mecanismo de controle e passou a integrar a gestão moderna da qualidade na indústria de laticínios.
Ela fortalece a transparência, aumenta a segurança dos alimentos, melhora o controle sanitário, reduz desperdícios e torna toda a cadeia produtiva mais eficiente. Assim, a rastreabilidade representa um dos pilares da moderna tecnologia de alimentos, demonstrando que produzir alimentos seguros depende não apenas de um bom processamento industrial, mas também da capacidade de acompanhar, registrar e controlar todas as etapas da produção até que o leite e seus derivados cheguem ao consumidor final com qualidade, segurança e total confiabilidade. A produção de leite e de seus derivados é regulamentada por um conjunto de normas técnicas e sanitárias, cujo principal objetivo é garantir a qualidade dos alimentos, proteger a saúde dos consumidores e assegurar que todos os produtos comercializados atendam aos padrões estabelecidos pela legislação. Como o leite é um alimento altamente perecível e amplamente consumido pela população, sua cadeia produtiva precisa ser cuidadosamente controlada desde a produção na propriedade rural até a chegada do produto ao consumidor final. A legislação estabelece critérios para praticamente todas as etapas da produção. São regulamentadas as condições de obtenção da matéria-prima, o processamento industrial, o transporte, o armazenamento, a rotulagem, a comercialização e os padrões mínimos de identidade e qualidade que cada produto lácteo deve apresentar. Essas normas garantem que alimentos produzidos em diferentes regiões do país mantenham características semelhantes e ofereçam segurança ao consumidor. Para assegurar o cumprimento dessas exigências, existe o sistema de inspeção de produtos de origem animal. A inspeção corresponde ao conjunto de atividades destinadas a verificar se os alimentos foram produzidos conforme os requisitos sanitários estabelecidos pela legislação. No caso do leite, esse acompanhamento ocorre durante toda a cadeia produtiva. A fiscalização começa ainda na obtenção da matéria-prima, acompanhando as condições de higiene durante a ordenha, a qualidade do leite cru, o armazenamento inicial e o transporte até a indústria. Posteriormente, continua durante o processamento industrial, abrangendo também a distribuição e a comercialização dos produtos. Durante essas inspeções são realizadas auditorias, fiscalização das instalações, verificação dos equipamentos, coleta de amostras para análises laboratoriais e avaliação das condições gerais de higiene. Esses procedimentos permitem identificar possíveis irregularidades antes que produtos inadequados cheguem ao mercado. Outro aspecto importante da legislação é a definição dos chamados padrões de identidade e qualidade. Cada produto lácteo possui requisitos específicos estabelecidos oficialmente. Esses padrões determinam características relacionadas à composição, aos ingredientes permitidos, ao processamento tecnológico autorizado, aos requisitos microbiológicos e às informações obrigatórias presentes na rotulagem. Também estabelecem limites mínimos ou máximos para componentes como gordura, proteínas, sólidos totais e outros constituintes importantes. Isso significa que produtos comercializados com a mesma denominação devem apresentar características semelhantes, independentemente da empresa fabricante. Além da fiscalização realizada pelos órgãos oficiais, a própria indústria possui responsabilidades importantes. Todas as empresas devem desenvolver programas internos de autocontrole. Esses programas acompanham continuamente a qualidade da matéria-prima, monitoram os processos industriais, verificam a higiene dos equipamentos, controlam a calibração dos instrumentos de medição e realizam análises laboratoriais periódicas. Quando qualquer problema é identificado, medidas corretivas devem ser aplicadas imediatamente para impedir que produtos fora dos padrões sejam comercializados. Esse sistema preventivo reduz riscos, melhora a eficiência industrial e fortalece a segurança dos alimentos. Outro elemento fundamental regulamentado pela legislação é a rotulagem. O rótulo representa a principal forma de comunicação entre a indústria e o consumidor. Por meio dele, o consumidor obtém informações essenciais para realizar escolhas conscientes. Entre as informações obrigatórias encontram-se a lista de ingredientes, composição nutricional, data de fabricação, prazo de validade, condições de armazenamento, identificação do fabricante, número do lote e orientações para a conservação do produto. Dependendo do alimento, também podem constar informações específicas, como ausência de lactose, enriquecimento com vitaminas e minerais, presença de probióticos ou outras características regulamentadas. Uma rotulagem correta aumenta a transparência, facilita a rastreabilidade e contribui para a segurança alimentar. A fiscalização sanitária exerce papel decisivo em todo esse processo. Por meio das inspeções periódicas, análises laboratoriais e acompanhamento dos estabelecimentos produtores, torna-se possível identificar irregularidades, combater fraudes, retirar produtos inadequados do mercado e reduzir riscos à saúde pública. Além disso, esse acompanhamento estimula a melhoria contínua dos processos produtivos, fortalece a competitividade das empresas e aumenta a confiança dos consumidores. Assim, a legislação e os sistemas de inspeção representam pilares fundamentais da tecnologia de laticínios. Quando associados às boas práticas de fabricação, aos programas de autocontrole e às modernas tecnologias industriais, garantem que o leite e seus derivados sejam produzidos com qualidade, segurança e padronização,
demonstrando que o cumprimento da legislação não representa apenas uma obrigação legal, mas um compromisso permanente com a saúde pública e com a valorização de toda a cadeia produtiva do leite. A indústria de laticínios vem passando por profundas transformações ao longo das últimas décadas. O avanço da ciência, o desenvolvimento de novas tecnologias e as mudanças nos hábitos de consumo modificaram significativamente a forma como o leite é produzido, processado e comercializado. Se anteriormente o setor era concentrado principalmente na produção de leite fluido e de alguns derivados tradicionais, atualmente oferece uma enorme variedade de produtos desenvolvidos para atender diferentes necessidades nutricionais, funcionais e sensoriais dos consumidores. A incorporação de tecnologias modernas permitiu aumentar a eficiência produtiva, melhorar o controle de qualidade, reduzir perdas e garantir alimentos cada vez mais seguros e padronizados. Uma das principais estratégias adotadas pelas indústrias é a inovação no desenvolvimento de novos produtos. Os consumidores passaram a buscar alimentos mais saudáveis, práticos e adaptados às suas necessidades específicas. Como resposta, surgiram produtos com menor teor de gordura, redução de sódio, ausência de lactose, maior concentração de proteínas e enriquecimento com vitaminas, minerais e compostos bioativos. Também ocorreu grande expansão dos chamados alimentos funcionais. Entre eles destacam-se produtos contendo culturas probióticas, prebióticos e outros ingredientes associados à promoção da saúde, ampliando ainda mais as possibilidades de utilização do leite como matéria-prima. A tecnologia também transformou profundamente os processos industriais. Atualmente, equipamentos automatizados, sensores eletrônicos e softwares de gestão monitoram continuamente variáveis como temperatura, pressão, vazão, tempo de processamento e qualidade microbiológica. Esses sistemas permitem acompanhar a produção em tempo real, identificar rapidamente qualquer desvio e aplicar ações corretivas antes que ocorram perdas de qualidade. Como consequência, aumenta-se a eficiência energética, reduzem-se desperdícios e melhora-se significativamente a padronização dos produtos. A produção primária também passou por grandes avanços tecnológicos. Ferramentas de pecuária de precisão auxiliam no acompanhamento da saúde dos animais, do consumo alimentar, da produção individual de leite e até do comportamento do rebanho. Essas informações permitem que o produtor tome decisões mais rápidas e precisas, melhorando tanto a produtividade quanto a qualidade da matéria-prima destinada à indústria. Outro importante campo de inovação está relacionado às embalagens e aos sistemas de conservação. Além das embalagens multicamadas já amplamente utilizadas, surgiram embalagens inteligentes capazes de indicar alterações de temperatura, integridade da embalagem e possíveis sinais de deterioração do alimento. Essas tecnologias aumentam a segurança durante o armazenamento e o transporte, além de contribuírem para reduzir desperdícios ao longo da cadeia produtiva. A sustentabilidade tornou-se outro dos principais focos da inovação. As indústrias vêm investindo na redução do consumo de água, energia e combustíveis, na utilização de fontes renováveis, no tratamento de efluentes e na diminuição da geração de resíduos. Um exemplo marcante dessa evolução é o aproveitamento do soro de leite. Antes considerado um resíduo industrial, atualmente ele é utilizado na produção de proteínas concentradas, bebidas lácteas, suplementos alimentares e diversos ingredientes para a indústria de alimentos. Essa transformação representa um importante exemplo da chamada economia circular, na qual subprodutos de um processo tornam-se matérias-primas para novos produtos, aumentando simultaneamente a eficiência econômica e ambiental. A segurança dos alimentos continua ocupando posição central em toda essa evolução tecnológica. Programas de controle de qualidade, rastreabilidade, boas práticas de fabricação e sistemas preventivos, como a análise de perigos e pontos críticos de controle, conhecida pela sigla APPCC, permitem identificar riscos antes que eles comprometam o produto final. Além disso, técnicas laboratoriais cada vez mais modernas possibilitam detectar contaminantes, resíduos químicos e micro-organismos com elevada precisão, fortalecendo o controle sanitário em todas as etapas da produção. As perspectivas para o futuro indicam uma indústria cada vez mais integrada às tecnologias digitais. A inteligência artificial, a automação avançada, a análise de dados em tempo real e a biotecnologia deverão desempenhar papel crescente na otimização dos processos produtivos. Também se espera expansão no desenvolvimento de alimentos personalizados, mais saudáveis, sustentáveis e adaptados às necessidades específicas de diferentes grupos de consumidores. Ao mesmo tempo, temas como bem-estar animal, rastreabilidade digital, responsabilidade ambiental e eficiência energética deverão assumir importância ainda maior na competitividade do setor. Dessa forma, a tecnologia de laticínios reúne conhecimentos de microbiologia, bioquímica, engenharia de alimentos, nutrição e controle de qualidade para transformar uma matéria-prima altamente perecível em uma enorme variedade de alimentos seguros, nutritivos e de elevado valor agregado. Compreender esses avanços permite reconhecer o papel fundamental da inovação no fortalecimento da cadeia produtiva do leite e na construção de uma indústria cada vez mais eficiente, sustentável e preparada para atender às demandas de um mercado em constante evolução.
Apesar de todos os avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas, a cadeia produtiva do leite ainda enfrenta diversos desafios. Ao mesmo tempo em que a produtividade aumentou e os processos industriais tornaram-se mais eficientes, surgiram novas exigências relacionadas à sustentabilidade, competitividade, segurança alimentar e responsabilidade ambiental. A cadeia leiteira possui enorme importância econômica e social. Ela gera milhões de empregos, movimenta diferentes segmentos da agroindústria, contribui para a segurança alimentar da população e representa uma importante fonte de renda para produtores rurais, cooperativas e indústrias. Entretanto, manter esse crescimento exige investimentos contínuos em tecnologia, inovação e qualificação profissional. Os consumidores atuais não avaliam apenas o preço dos produtos. Eles valorizam qualidade, segurança dos alimentos, rastreabilidade, valor nutricional, transparência e responsabilidade socioambiental das empresas. Ao mesmo tempo, a crescente concorrência internacional exige redução de custos, aumento da eficiência produtiva e desenvolvimento constante de novos produtos capazes de atender mercados cada vez mais exigentes. Entre os maiores desafios encontra-se a sustentabilidade. As indústrias buscam reduzir o consumo de água e energia, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, tratar adequadamente os efluentes, aproveitar resíduos industriais e ampliar o uso de fontes renováveis de energia. Na produção primária, práticas como o manejo adequado das pastagens, conservação do solo, uso racional da água e promoção do bem-estar animal tornam-se cada vez mais importantes para garantir uma cadeia produtiva eficiente e ambientalmente responsável. Dessa maneira, o futuro da cadeia leiteira dependerá da capacidade de integrar produtividade, inovação, sustentabilidade e qualidade, assegurando alimentos seguros e competitivos sem comprometer os recursos naturais das futuras gerações. Ao longo de todo este estudo, foi possível compreender que o leite é um dos alimentos mais completos da alimentação humana. Sua composição reúne proteínas de elevado valor biológico, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais que desempenham funções essenciais para o organismo. Entretanto, sua elevada perecibilidade exige cuidados rigorosos durante todas as etapas da cadeia produtiva. Desde a ordenha até o consumo, cada procedimento influencia diretamente a qualidade final do produto. Foram estudados os principais fundamentos da tecnologia de leite e derivados, incluindo sua composição química, microbiologia, obtenção higiênica da matéria-prima, tratamentos térmicos, fermentação, fabricação dos principais derivados, controle laboratorial, boas práticas de fabricação, embalagens, logística, rastreabilidade, legislação, inovação e sustentabilidade. Todos esses conhecimentos demonstram que a qualidade dos produtos lácteos depende da ação integrada de produtores, indústrias, transportadores, órgãos fiscalizadores e consumidores. Os avanços científicos e tecnológicos permitiram transformar o leite em uma enorme variedade de alimentos seguros e de elevado valor agregado, por meio de processos como pasteurização, esterilização, homogeneização, fermentação, concentração, secagem e congelamento. Ao mesmo tempo, a automação industrial, a inteligência artificial, a rastreabilidade digital e as práticas sustentáveis vêm tornando toda a cadeia leiteira mais eficiente, competitiva e ambientalmente responsável. Assim, a tecnologia de leite e derivados constitui uma área multidisciplinar essencial dentro da ciência e tecnologia de alimentos. Ela integra conhecimentos de microbiologia, bioquímica, engenharia de alimentos, controle de qualidade, legislação e gestão industrial para garantir alimentos seguros, nutritivos e de elevada qualidade. Compreender esses princípios permite reconhecer a importância científica, econômica e social da cadeia leiteira e prepara profissionais capazes de contribuir para sua constante inovação, fortalecimento e desenvolvimento sustentável.